Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast em celebração dos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. É uma honra e um prazer ter aqui conosco o ex-diretor, Dr. Alexandre Carrinho Muniz, que assumiu as rédeas da escola entre 2016 e 2020 e que veio aqui nos contar um pouco sobre as suas experiências durante esse período. Muito boa tarde, doutor Alexandre. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, primeira pergunta que eu tenho é como foi o convite para assumir a direção da escola? Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, é um prazer para mim esse regresso à escola. Eu nem digo regresso porque eu ministro aulas na escola na verdade, desde 2003 eu ministro disciplinas na escola do Ministério Público e, inclusive, até hoje ainda ministro a disciplina também na pós-graduação em Penal e Processo Penal. Mas o convite veio em 2000 foi final de 2015, o Dr. Luciano Nachenweng, que era o então diretor-presidente da associação, e que ele estava lá para enfrentar mais uma gestão, que ele estava se candidatando à reeleição, e me convidou para fazer parte da chapa na condição de diretor da Escola do Ministério Público, e eu acabei aceitando essa empreitada. Confesso que na época que aceitei essa empreitada não tinha um conhecimento muito profundo dos desafios. Tinha algumas noções, até por ser professor da escola já há algum tempo, mas havia algumas nuances de natureza financeira, principalmente numa época em que os cursinhos que eram difundidos de maneira virtual já por algumas empresas, né, que já tinham know-how, tinham tecnologia, e que conseguiam fazer uma captação de alunos muito agressiva e que isso estava causando uma diminuição das turmas da escola do Ministério Público, que até então trabalhava eminentemente com aulas presenciais, né? Não se falava em aulas por videoconferência na época. E então o nosso primeiro grande desafio assim que eu assumi foi justamente isso, né? Foi encarar essa problemática da falta de alunos nas salas de aula presenciais na escola do Ministério Público, né? Esse foi um grande desafio que na realidade, quando me foi feito esse convite, eu sabia que ia encarar aquilo, né? Apesar, como eu disse, de certas nuances que a gente acabou conhecendo naquele momento, mas que eu vi como extremamente positivo. Era um desafio a ser superado e, portanto, eu acabei aceitando justamente para isso, para conseguir atingir esses objetivos, né? E eu lembro que na época o doutor Luciano ainda me deu carta branca para poder trabalhar na escola da melhor forma que eu achasse possível. A gente conseguiu fazer uma gestão muito bacana, muito legal. Muito bacana ouvir isso. Então, nos fale um pouco mais sobre como o doutor conseguiu sobrelevar esse desafio, né, de captação de alunos. Quais foram as medidas empregadas pela gestão da escola? Certo, naquela época, como eu disse, né, a gente ainda estava trabalhando eminentemente com alunos em aulas presenciais. Nós procuramos tratar de fazer uma propaganda bastante ostensiva da Escola do Ministério Público. E de todas as formas possíveis. Eu lembro que uma das alternativas que nós achamos era plotar o carro da Associação Catarinense do Ministério Público com a logo da escola, a propaganda da escola, as redes sociais. Era um carro que circulava muito pelo centro da cidade, poderia servir como uma propaganda barata, né? Porque o preço foi o custo só da plotagem no carro. Depois a gente acabou investindo muito também nas redes sociais, a par do investimento já mais caro nas redes de televisão e rádio. Nós acabamos utilizando uma espécie de propaganda um pouco mais em conta, que era a propaganda das redes sociais. E muita propaganda da escola em eventos acadêmicos, no sentido de cedermos professores que pudessem gratuitamente, voluntariamente, ministrar palestras em eventos acadêmicos, sempre em nome da Escola do Ministério Público, né? Isso foi extremamente importante porque os alunos puderam conhecer a existência dessa instituição, Escola do Ministério Público. Ficou um nome muito gravado nesse período, principalmente 2016 e 2017. Né?
Eu me lembro também que a nossa ideia era, de todo modo, sempre que se pediam informações a respeito de opiniões profissionais a respeito de direito penal, direito civil, direito de família, improbidade administrativa, ou moralidade administrativa, nós sempre conseguimos o contato com a imprensa para que esses profissionais pudessem ir lá falar em nome da Escola do Ministério Público. Isso nos garantiu assim, um conhecimento muito grande perante a comunidade acadêmica e até fora dela também, o que acabou gerando um aumento expressivo, uma procura muito grande pelos cursos da escola, que nos possibilitou virar o jogo. A escola ela tinha um déficit muito grande, esse déficit chegava a quase R$200 mil, eu lembro, e que a associação acabou bancando, né, com seus recursos, o que não era muito correto isso, e a gente acabou conseguindo virar esse jogo e criar um superávit de R$100 mil na época, o que foi um alento para nós, porque nos permitiu fazer a reforma das duas salas onde se cedia a Escola do Ministério Público, a compra de equipamentos novos, o aumento do valor dos honorários dos professores, da hora-aula, a concessão de bônus aos servidores, aos funcionários da Escola do Ministério Público, toda vez que a gente fechava a turma. Então, assim, foi uma época de um desafio, mas que a gente conseguiu superar e dar a volta por cima e ainda estabelecer um crescimento. Então, esse primeiro biênio, o que é mais bacana, assim, que a gente vê, é esse resultado, né, antes da pandemia ainda, esse resultado dando certo com turmas fechando com números superiores àqueles que nós precisávamos para sustentar minimamente a existência de um curso, né? Então, esses foram os desafios que a gente conseguiu superar nesse primeiro biênio aí que eu trabalhei em frente à Escola do Ministério Público. Muito legal ouvir isso. A gente sempre, né, gosta de perguntar para os diretores sobre os desafios e triunfos. E o segundo biênio, teve alguma coisa que se destaca na sua memória quando você pensa nele? Pois o primeiro nós vimos que foi de desafio e superação. E o segundo, 2018-2020? Eu posso dizer que foi mais desafio e mais superação, porque nós tivemos um problema chamado pandemia, né, em 2020. Em março de 2020 veio a pandemia, acabou fechando tudo, nós tínhamos uma noção de que a pandemia pudesse durar pouco tempo, nós esperamos então algumas semanas, essas semanas viraram meses, quando nós vimos nós estávamos há cerca de 4 meses sem aulas, porque não podíamos chamar os alunos para virem para a sala de aula, né? Havia uma proibição, e que nós vimos que tínhamos que fazer alguma coisa, porque senão nós perderíamos alunos que teriam toda a razão de rescindir seus contratos, perderíamos a receita da escola e a escola teria que fechar, como de fato muitas escolas associativas de Ministério Público, Brasil afora, acabaram fechando, né, justamente por falta de recursos. E a nossa ideia foi o quê? Levar para frente uma ideia que já tinha sido concebida um pouco tempo lá atrás, mas que estava andando a passos lentos, mas que agora era o momento de andar a cavalo, que era o EAD, o ensino à distância, né? Nós sentamos, conversamos com as instituições parceiras, baixamos a cabeça, elaboramos um projeto do curso preparatório. Primeiro nós tivemos que improvisar muita coisa para que o curso preparatório daquela turma que já estava em andamento pudesse continuar, fizemos isso. Tratamos de encontrar softwares, né? Programas que pudessem ser rodados e que pudessem transmitir as aulas dos professores remotamente. Começamos a elaborar um plano de aulas à distância, por meio desses mecanismos. Concedemos aos alunos um pequeno desconto justamente para compensar o fato de não terem mais aula presencialmente, o que era um impeditivo, nós não tínhamos essa opção, mas ao mesmo tempo também tratamos de elaborar planos de natureza financeira que pudessem também dar conta de manter os funcionários da escola e manter também as aulas acontecendo com um pagamento
normal dos honorários aos professores que estavam conosco. Então, foi um desafio absurdamente grande e depois disso nós passamos a trabalhar com a ideia já então de institucionalizar, já não era mais um improviso, já passou a ser profissional, né? Institucionalizar o ensino à distância. Foi quando então nós conversamos com a instituição parceira que nos credenciava então a ministrar a aula de pós-graduação em processo penal. Montamos isso em um tempo recorde, conseguimos a aprovação e já lançamos a propaganda, conseguimos fechar a turma, foi fantástico. Ao mesmo tempo que nós então profissionalizamos o ensino à distância para o curso preparatório, para aqueles que queriam se preparar para o concurso do Ministério Público. Então, um outro viés. Com isso, nós conseguimos fechar, então, 2 turmas com bastante folga, o que possibilitou, então, um fluxo de caixa muito bom para a Escola do Ministério Público, e assim ela conseguir manter o seu corpo de funcionários. Uma coisa que eu me orgulho muito é o fato de que nenhum funcionário perdeu absolutamente nada, muito menos o seu emprego nesse período, né? Então, nós tivemos condições de manter toda a equipe, que foi fantástico. A equipe pegou muito junto, todos que estavam lá nessa época vestiram a camisa do Ministério Público, da Escola do Ministério Público, conseguiram fazer com que a gente tivesse um alto índice de frequência nas aulas, um alto índice de frequência nas matrículas, né? Que a gente conseguisse manter o nome da Escola do Ministério Público em evidência. Isso foi extremamente importante. Então, assim, a equipe da escola, da secretaria da escola, foi essencial para a gente conseguir atingir esse objetivo. E isso nos orgulha. Então, o fato da gente ter conseguido manter a escola em funcionamento e ainda com fluxo de caixa suficiente para pagamento dos funcionários, pagamento das despesas, pagamento dos professores, isso foi fantástico, né? Depois disso, então, institucionalizado esses cursos de maneira à distância, isso serviu como um motor para que a escola permanecesse em funcionamento, até porque mesmo com a pandemia se enfraquecendo, a ideia é que a pandemia ainda não desapareceu por completo, mas ela está dia a dia se enfraquecendo, mas ainda assim, certos institutos como aulas presenciais ainda se mantêm de uma certa forma enfraquecidos, né? E como a escola conseguiu manter esse modelo de aula à distância, conseguiu atingir inúmeras pessoas que antes não tinham oportunidade de estar aqui, como assistentes de promotoria que eventualmente estavam lotados em comarcas distantes daqui de Florianópolis, estagiários de pós-graduação que precisavam fazer uma pós-graduação para poder se manter nessa condição e também estavam muito distantes e o custo daí para vir para Florianópolis já era muito alto. Pessoas de diferentes pontos do país, né? Eu lembro que quando a gente abriu a matrícula, nós tínhamos alunos do Rio Grande, além de Santa Catarina, dos diversos pontos, cantos de Santa Catarina, nós tínhamos ainda alunos do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Acre, de diferentes pontos, né, do Nordeste. Então, isso foi fantástico, né? Era a escola do Ministério Público avançando limites antes não alcançados, né? E esse modelo, então, ele acabou ficando como um modelo já sacramentado para a escola do Ministério Público, que possibilitou que a gente permanecesse em evidência. Eu acho que isso aí é algo que precisa deixar claro, que a escola do Ministério Público se manteve em evidência por conta desse novo modelo que a gente conseguiu adotar. Muito bem. E já que nós tocamos no assunto, como o doutor vê essa relação entre ensino à distância e ensino presencial para o futuro da escola? O ensino presencial ele tem a sua mágica. A verdade é essa, né? A gente não pode negar. Ele tem a sua mágica, o fato de você estar muito próximo do professor cria uma atmosfera de aprendizado diferente, porque às vezes o contato com o professor, minimamente que seja numa hora de intervalo, ou mesmo uma pergunta que se faça, nas expressões que se dão no momento que a aula é ministrada, tem a sua diferença, né? Por outro lado, o custo disso é muito alto. Então as mensalidades já passam a ser um pouco mais altas, o custo para se trazer um professor em sala de aula é mais alto,
isso acaba trazendo um certo impedimento, né, de que todas as pessoas possam assistir. Então, cada tipo de aula, cada modelo de aula, ele tem os seus prós e seus contras. Então, assistir uma aula presencial é fantástico, né? Quem tem essa oportunidade deve aproveitá-la de toda forma, né? Mas ela gera um custo mais alto e automaticamente você tem que saber disso e aceitar essa contraprestação. Por outro lado, o modelo à distância, ele democratiza mais. Se por um lado você não tem toda aquela, vou colocar de novo aqui a palavra mágica, né, da aula presencial, de outro lado você tem uma situação de democratizar mais, você permite que mais pessoas possam participar da aula, você permite que mais pessoas consigam ter aquele conhecimento compartilhado e por um custo muito mais baixo. Então, às vezes, tem pessoas que têm problema de situação financeira, que impede de vir assistir uma aula presencial. Tem aqueles que não têm o problema de situação financeira, mas é que moram distante, têm uma família, não conseguem deixar a família para vir para cá. E, de outro lado, tem pessoas que têm ambos os problemas, né? E aí, nesse ponto, o modelo de ensino à distância, ele vem para democratizar, no sentido de conseguir angariar, acolher todas as pessoas, né? Então, cada um tem os seus prós e contras, né? Seus bônus e ônus, mas certamente eles orbitam em cima dessas situações. Perfeito. E, bom, trocando um pouco de assunto, doutor Alexandre, qual doutor sente foi o seu principal legado aqui para a escola do Ministério Público? Olha, eu penso que o modelo de aulas à distância que foi estabelecido, foi fixado na escola do Ministério Público é um grande legado. A gente sabe que no mundo que nós vivemos, a sociedade é dinâmica, talvez esse modelo em alguns anos já não sirva mais, né? Mas aí é um momento de quem está na direção da escola conseguir pensar novos modelos, mas o fato é de que ele é um modelo que veio para auxiliar a escola do Ministério Público, auxiliar os alunos que querem fazer parte dela, né, como eu disse, nessa democratização. E então esse modelo eu acho que posso dizer assim com muito orgulho, né, que é um modelo que eu acho que eu pude deixar como um legado, sempre lembrando assim que não fui só eu, né? Quando eu falo em nome de toda a equipe da Escola do Ministério Público, desde a secretaria, as funcionárias, os professores também. Mas é um modelo assim que eu acho que eu sinto muito orgulho que temos deixado para essa gestão que está ainda em exercício e que eu sei que ainda vai ser utilizado também pelas gestões posteriores. Mas também eu gosto de lembrar da época em que tínhamos as aulas presenciais, em que nós íamos em cada canto que era possível a escola poder se mostrar, né, apresentar suas aulas, seus trabalhos, né, a sua proposta. Era uma época muito boa também e o que eu gostei, né? O fato da gente ter que procurar por propagandas baratas nos trouxe também, apesar de muito trabalho, nos trouxe também a possibilidade de conhecer muita gente. E isso eu acho que foi algo que nos deixa muito orgulhosos, porque nós conseguimos virar o jogo do problema financeiro da Escola do Ministério Público e, com isso, dar aulas de qualidade e manter esse alto nível de qualidade. A Escola do Ministério Público é um dos cursos de maior tradição no estado de Santa Catarina e, quiçá, até no país, e é extremamente conhecido para quem quer fazer concurso, tanto que sempre foi procurado. E talvez o único impeditivo das pessoas não fazerem a escola do Ministério Público foi simplesmente a questão financeira ou a questão de localização, de não conseguir residir no município de Florianópolis para poder assistir às aulas. Mas o modelo de EAD já mostrou que as pessoas queriam, de fato, assistir às aulas dos professores da escola do Ministério Público. Então, isso é algo que nos deixa com muito orgulho. Eu acho que eu posso assim resumir o legado como sendo esse, né? Essa expansão do nome da Escola do Ministério Público, que é o que foi feito no primeiro biênio, e o modelo de ensino à distância que foi deixado
aí para as próximas gestões no segundo biênio. Muito bem respondido, melhor impossível. E, bom, nesses 4 anos, qual foi, na opinião do doutor, o melhor momento que o doutor presenciou aqui? Olha, foram tantos os momentos bacanas, né? Enfim, a gente lidou com tanta situação legal aqui. Eu posso dizer assim que eu tive inúmeras alegrias e tristezas, eu não lembro de nenhuma. Se teve, com certeza elas foram superadas pelos momentos de alegria que nós tivemos, né? Mas eu lembro de um evento que juntou mais de 200 alunos, que foi um aulão de véspera de prova, da prova objetiva, preambular objetiva do concurso do Ministério Público, e que nós conseguimos então juntar esse número tão grande de alunos, né? Mais de 200 alunos, não lembro agora o número exato, mas lembro que passava desses, e que foi ministrado desde o início da manhã até o final da tarde, com paradas para lanche, para almoço, que foi servido para os alunos, e ali eu lembro que todos os professores pegaram muito firme juntos naquelas aulas, foi dado num grande auditório para aqueles alunos, foi transmitido também pelo YouTube aquelas aulas, e aquilo foi um momento, eu acho que bastante feliz, assim. Claro que ele acabou acontecendo aquilo antes da pandemia, se não me engano, acho que foi em 2019, mas foi um momento assim muito fantástico, onde a gente conseguiu fazer uma reunião de turmas muito grande, e que proporcionou para todos, assim, além da divulgação do nome da Escola do Ministério Público, uma maior interação desses alunos com os professores que ali ministravam aula. Eu acho que talvez esse seja um dos momentos mais marcantes nesse período de 4 anos que eu estive à frente da direção da escola. E última pergunta, doutor. Qual a sua principal aspiração para o futuro da escola? Eu continuo na escola ainda na condição de professor, pretendo continuar dessa forma, né? Eu imagino, né? Eu gosto de falar a palavra, em vez de aspiração, eu prefiro a palavra imaginação, né? Eu imagino uma escola do Ministério Público cada vez se renovando, cada vez se reinventando, como se for uma construção onde cada um põe o seu tijolo ali. Eu tenho certeza que o Dr. Paulo Locatelli, na frente aí da Escola do Ministério Público, o Dr. Paulo Locatelli também é um excelente professor, tem se mostrado um excelente diretor também. Eu sei que ele vai botar também a sua marca e que os próximos, né, depois dele, também aproveitem essa oportunidade para tentar procurar fazer com que o nome da Escola do Ministério Público permaneça sempre em voga, né? Nós não duramos para sempre. Nossa estada aqui na direção da escola acaba sendo, de uma certa forma, até fugaz, porque 4 anos para a Escola do Ministério Público, né, ela está fazendo 35, né? Então, 4 anos, que é o tempo máximo que alguém pode estar à frente da direção da escola, é 10% do tempo de vida dela, né? Então, eu posso dizer que o nosso tempo aqui é fugaz. Mas a escola não, a escola é perene, a escola é permanente, e eu espero que ela assim continue. Eu imagino uma escola se reinventando, a cada diretor que assuma essa função, que consiga renovar, pelo menos em algum ponto, sempre mantendo ela em voga, em alta, para que os alunos que dela participaram tenham orgulho de dizer: eu fui aluno da Escola do Ministério Público, e aqueles que ainda não participem tenham aí sim, eles, a aspiração de dizer: eu ainda quero ser um dia aluno da Escola do Ministério Público. Doutor, então, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter tirado o tempo para vir aqui. Foi um bate-papo excelente. E gostaria de convidar a todos para seguir acompanhando o nosso podcast em celebração aos 35 anos. E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.